reunião das redes. Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar o seu lugar, nós vamos começar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, eu quero agradecer aos nossos amados irmãos. Na semana anterior, na semana passada, nós pedimos para os amados irmãos poderem nos ajudar com a rede das mulheres, e a ajuda era justamente cuidando das crianças, ficando com os filhos em casa e dando esse tempo para que as mulheres pudessem ser ministradas aqui nesse lugar. E eu quero agradecer, eu recebi a informação que foi 100% a adesão, foi muito bom. Ontem só estava aqui as mulheres e as crianças de colo, obviamente. E até aqueles amados irmãos que vieram depois pegar as suas esposas, ainda assim fizeram um esforço para não subir, para não atrapalhar em nada. Eu quero agradecer vocês, vocês são demais. Muito obrigado, foi muito bom. As mulheres mencionaram que foi um tempo muito especial ontem à noite. A ministração da palavra, tudo que Deus fez. Um tempo especial dedicado para as mulheres no dia de ontem. Quero então agradecer aos homens pela colaboração e agradecer também às mulheres por terem participado. É muito bom saber que a rede de mulheres tem crescido cada vez mais. Isso nos anima tanto, nós estamos trabalhando cada vez por um número maior. Eu me lembro da época que nós trabalhávamos por um número bem menor. A gente pensava aí em 80, 90. Aí a gente chegava a alguma surpresa, aí chegava na hora, começava aquelas, subir cadeira, subir mesa, aí dava 100, depois 110, aí ontem foram 124, eu acho, 122, algo assim, não me lembro, alguma das Cris deve saber isso, elas não estão, só está a Cris aqui, né, a outra Cris, a Dai que me falou da informação do registro, foi, acho que são, não sei se foram 122 mulheres ou 124 mulheres, então isso é uma grande bênção. É muito bom, estamos muito felizes com isso. Temos certeza que tem sido um instrumento de Deus para ministração do coração das mulheres, esse nosso tempo que nós temos aí de rede das mulheres. Glória a Deus por isso, glória a Deus mesmo. Temos uma notícia muito boa também, a Rede Azul já está sabendo dela, né? Já estão agradecendo a Deus, e nós estamos muito felizes, nós temos orado, e a igreja tem acompanhado já há um certo tempo, uma situação na vida do seu Edmilson, e nós temos a alegria de poder dizer que ele fez um exame, e esse é um exame que ele constata a questão do câncer, se realmente todo o trabalho de quimioterapia ou radioterapia que foi feito, se ele foi efetivo. Então ele fez esse exame, acho que é PET que chama, né? PET-CT, esse é o nome técnico desse exame, e para nossa alegria, nós temos esse testemunho para poder dar que o nosso querido, amado irmão está curado em nome de Jesus, e nós continuamos a profetizar isso em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, glória a Deus, glória a Deus. É uma bênção, querido. E continuamos a profetizar, porque você sabe que os médicos, eles trabalham com a frieza técnica, né? Eles trabalham com índices técnicos. Então, além de um exame desse, eles sempre têm outras informações que eles passam. Olha, vamos continuar a fazer exames para poder ver periodicamente. Algumas informações dizem que isso é feito ao longo de 2, 3, até 5 anos. Né? Eles têm a ideia, em função técnica, né? De que um câncer pode voltar depois de um certo tempo, necessita tratamento novo. Então eu falo isso porque nós continuamos a profetizar completa, total cura sobre a vida do nosso amado irmão, em nome de Jesus. Já temos essa primeira e grande vitória, e temos a certeza que Deus não deu apenas a primeira, mas deu plena vitória em nome de Jesus. Edmilson é uma bênção, Deus o trouxe com a sua família para nós. Nós somos tão felizes de tê-los aqui, e temos certeza que vocês vão viver e fazer a história de Deus aqui nessa cidade, nessa igreja também, junto com a gente, em nome de Jesus. Então estamos muito felizes, esse casal de líderes poderosos que Deus tem levantado no nosso meio, e essa informação nos alegra muito, sabendo que
Agora mais do que nunca, né, Edmilson? Mais do que nunca, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a vida da Águita, vocês vão viver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós seguimos orando por algumas outras situações que acontecem. Hoje, em especial, um dia importante também, uma situação que já estava há um tempo acontecendo e nos causa tristeza, mas estamos orando para que Deus possa nos conduzir e dar vitória sobre a família do Júlio e da Tânia, especificamente em função do filho, né, o Diogo. E nós estamos orando porque, na verdade, tem uma situação aí na vida dele que acabou sendo preso hoje, em função de erros que ele cometeu. Então, nós estamos orando. O Rafael e a Vanessa não estão aqui hoje, estão com a Tânia, estão orando por ela. Obviamente, o coração de mãe fica dilacerado numa hora como essa, né? Independente das bobagens que os filhos possam cometer, nunca deixarão de ser filhos, né? E nós cremos no propósito, no plano de Deus sobre a vida do Diogo. Acima de tudo, né? Nós, cientes que somos pecadores, sabemos que não temos direito algum de julgar qualquer pessoa que seja. Temos dito e sabemos pela revelação da palavra que o que nos protege de fazer barbaridades nessa vida, de cometer barbáries, é a graça e misericórdia de Deus. Se somos o que somos, se temos o que temos e fazemos o que fazemos, é pela total e completa graça e misericórdia do Senhor. Então não somos melhores que o Diogo. E ele carece de orações nesse exato momento. Ele está numa delegacia, possivelmente vai ser encaminhado ainda hoje para, em função disso, esperar julgamento e possivelmente vai ficar encarcerado já. Então, orem também pela vida da Tânia, pelo Júlio, para que Deus, na sua graça e poder, possa consolar. E orem também pela vida do Diogo. Não sei se vocês todos conhecem ele, mas ele eventualmente vinha à igreja juntamente com a Kézia e com seu filho pequeno, e com alguns pequenininhos também que se apresentam aí. Tem uma turminha boa. Então, é um esposo, é um filho. Ele não é meramente alguém que tem uma complicação na justiça, mas ele é um pai, ele é um filho, esposo. E ele tem um conhecimento da palavra. Apesar dos erros que fez, ele tem um conhecimento da palavra. Nosso desejo, nossa oração é que Deus, na sua misericórdia, possa, nesse intervalo de tempo que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com ele, que Deus possa se demonstrar com muito poder na vida dele e mudar completamente o coração dele, as atitudes, o comportamento. Aquela mudança que nós já experimentamos de dentro para fora, sabe? Aquela que mudou nosso comportamento, não pela força de uma religião, mas pela atuação do Espírito Santo, que mudou tudo em nossa vida. Fumávamos, bebíamos, a gente fazia o diabo a quatro, que nem diz aí fora, e Jesus, na sua infinita graça, nos salvou e mudou nossa vida. Então, que Deus possa fazer isso também na vida do Diogo. Amém? Você concorda com a minha oração e com o meu pedido para que você possa orar? Lembre-se dele, hoje é um dia muito mau para ele, mas que Deus, na sua misericórdia, possa tocar a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos para o nosso TLC. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo que tem alguns amados irmãos que estão conosco aí, algum tempo não estavam, ou estão conosco pela primeira vez no TLC, no nosso Tadel. Então, só para poder você saber e se situar, nós estamos ministrando já há um bom tempo esse treinamento aqui, ó, esse material do pastor Eibe Uber e do pastor Ivanildo Gomes, chamado Treinamento de Líderes de Célula, que em nosso meio comumente, de forma mais fácil, é chamado de TLC, Treinamento de Líderes de Célula. Tem sido uma bênção, temos recebido instruções práticas em relação à célula e a discipulado também, obviamente, e temos avançado, estamos na metade desse material já, e caso você tenha interesse de aprender mais, eu quero indicar para você, a você acessar ou o nosso site, que tem lá uma área específica com todas as ministrações do TLC, ou então você vai no YouTube e você digita Fonte de Vida em Indaiatuba. Você vai, a primeira que vai aparecer lá vai ser o nosso canal. Temos lá, acho que umas 166, se não me falha a memória, vídeos. Dentre esses 166 vídeos gravados, nós temos várias aulas do TLC, ok? Então você pode acompanhar, vai ser bênção para a sua vida, tenho certeza disso. Glória a Deus, glória a Deus. Na semana passada nós quase finalizamos esse último ponto,
do nosso código genético de uma célula na visão do MDA. E nós já falamos, para poder chegarmos ao 7º, nós já falamos de outros 6. E vamos ver se a gente consegue se lembrar. Vamos ver se a gente recorda ainda quais são esses elementos que constituem uma sadia, frutífera e poderosa célula na visão do MDA. Vamos então falar agora do código genético, ok? Então vamos lá. O primeiro elemento do código genético na visão do MDA é um bom líder. Eu fiz assim só para poder fazer um gesto. É apenas um exemplo, não que eu seja o único bom líder desse lugar. O gesto às vezes nos ajuda a visualizar as coisas, né? Então, um bom líder. O segundo ponto é um bom local. Um bom local. Então, um bom líder, segundo elemento do código genético de uma célula na visão do MDA, um bom local. O terceiro ponto importante é uma boa atmosfera, um bom ambiente, ok? O quarto ponto que nós ministramos é o louvor e adoração ungido. Esse é o quarto. O quinto ponto é a revelação na palavra. A gente falou a respeito de compartilhar. Quantos pontos já foram? 5. Então vamos ao sexto ponto. O sexto ponto fala de purê de batatas, né? As batatas amalgamadas, fundidas, né? Grudadas, de modo que você já não tem o individualismo do ego, mas você tem unidade sendo vivenciada na prática. Então nós mencionamos a respeito da visão e prática do purê de batatas. E o sétimo elemento fica mais fácil, que está lá, basta olhar, que é o enxerto dessas duas células, ou seja, essa etapa final, que é o preparo que você faz para que a partir dessa célula aconteça a multiplicação. Basicamente esse é o chamado enxerto para duas células. Então você faz um enxerto com a finalidade de que se mantenha na sua vitalidade, na sua força, aquela célula que já existe, que nós vamos chamar ela de célula mãe, e a célula nova, que é a célula filha, aquela que surgirá após a multiplicação. Então esse é o último elemento. Nós já falamos bastante coisa a respeito desse elemento e vamos finalizar agora com esse que é o último slide, falando um pouquinho mais a respeito dos preparativos para uma multiplicação abençoada. Então vamos lá. Outro ponto importante é fixe um endereço para a nova célula, garantindo um bom anfitrião. Isso é elementar, é fundamental, mas é muito importante nós mencionarmos que célula, ela precisa de um local definido. Já falamos isso no segundo ponto, que é um bom local, mas esse local precisa ser definido, conhecido, de modo que uma vez que a multiplicação aconteça, as pessoas que vão para essa nova célula, que está nascendo, essa célula filha, elas saibam exatamente qual é o dia, qual é o horário e qual é o local. É aquilo que a gente chama de HDL. Então a célula também tem o seu HDL, ela tem hora, dia e local, ok? Ela tem hora, data e local. Então, é importante que todos, em função desse momento que está acontecendo a multiplicação, todas as pessoas saibam qual que vai ser o HDL dessa nova célula, a hora, dia e local dela. E também, obviamente, é muito importante que nós tenhamos uma atenção especial em relação à questão do anfitrião. Não estou falando da questão da casa, localização simplesmente. Óbvio que o local é importante, mas dentro desse aspecto de um bom local e também um bom ambiente, passa a figura do anfitrião. O casal anfitrião, ou a pessoa que é anfitriã daquela casa, ou anfitrião daquela casa, independente se é um homem ou se é uma mulher. Mas é muito importante que esse ambiente seja um ambiente muito receptivo, aonde aqueles que serão os anfitriões possam saber exatamente o que se espera de uma pessoa que é anfitriã. Então, nós esperamos uma cordialidade, uma educação, esperamos, acima de tudo, que seja uma pessoa que saiba receber bem outras pessoas na sua casa, que sinta alegria em receber pessoas na sua casa. Então, até chegarmos nesse momento, nós esperamos que já tenha isso sido configurado, que já tenha isso muito claro no coração daquela pessoa que vai ser o anfitrião, ou o casal desses anfitriões, para que as pessoas que vão para essa célula possam realmente ser bem recebidas. Nós falávamos no passado a respeito disso, já há algum tempo atrás,
se existe a necessidade de todas as pessoas daquela casa serem cristãos, serem crentes, serem da igreja, fonte de vida. E nós mencionamos que não, mas desde que não exista uma oposição. Então, de forma mais clara, o que estamos mencionando vamos imaginar que existe uma família em que apenas a esposa, ela congrega em nosso meio. É impossível fazer célula naquela casa? Não, não é impossível. Agora tem uma ressalva muito importante. É possível que o marido não queira. É possível que os filhos embacem. É possível que os filhos não queiram. Eles possam ser contrários, eles possam de algum modo gerar algum incômodo em função de não quererem. Então, nesse caso, não é recomendável fazer uma célula num ambiente onde aquela casa não está preparada para poder receber pessoas. Acima de tudo, e nós já tivemos experiências frustrantes e frustradas no passado, de simplesmente fazer células acontecerem em ambientes onde nós, com pouca informação insuficiente, nós aceitamos fazer células e depois, com o passar dos dias, descobrimos que aquela casa não estava preparada para ter célula. Porque apenas uma pessoa disse que estava preparada e o ambiente não estava preparado. E aquilo acabou ficando muito difícil de dar continuidade. Então, é um caso que nós precisamos aí depois remanejar. E é mais complexo, na verdade, fazer uma reforma do que fazer uma construção. Então, é mais fácil já construir essa nova célula num lugar onde seja adequado. Ok? Então, isso é uma informação importante quando a gente fala de questão de anfitrião. Outro detalhe importante é combine os detalhes com seus supervisores e pastores quanto a essa multiplicação. Isso aqui também é importante. É muito bom que a célula inteira, e todos que estão chegando, e todos que são membros da célula, sabem que essa célula ela está debaixo de uma autoridade. Não apenas do líder de célula, que é o pastor daquela célula, mas também que esse líder, esse pastor de células, que nós chamamos aqui de líder de célula, ele presta conta a alguém. E ele está debaixo de uma cadeia de autoridade. Ele está debaixo de alguém que o cobre, que ora, que abençoa, que direciona, que supervisiona. Por isso que eventualmente, e frequentemente na verdade, supervisores aparecem nas células, que são os supervisores de rede, que são aqueles que são os líderes que fazem esse momento da nossa roda aqui. Eventualmente eles aparecem na célula porque eles estão lá para poder fazer supervisão, para poder ver em loco ali o que está acontecendo, se eles podem de repente dar alguma dica para quem está liderando aquela célula, se eles podem perceber algo que está acontecendo que talvez ninguém tenha percebido. Então o supervisor tem uma supervisão, né? Então a gente chama de supervisão justamente porque entendemos que o supervisor tem a capacidade de ver algumas coisas que talvez aquelas pessoas que estão ali vivenciando a célula não conseguem ver. Então, é muito importante que os supervisores e pastores, nós não temos ainda pastores auxiliares, que são pastores de rede, pastores de distrito, pastores de área, que são as demais nomenclaturas. Quando uma igreja em células ela cresce ao número de centenas de células, começamos a ter então pastores específicos que são pastores junto com o pastor principal da igreja, pastor titular, e trabalham como pastores também. Então nós não temos isso no momento, mas chegaremos lá também. Então é muito importante que esses supervisores e pastores eles estejam nessa multiplicação. É honroso isso, é importante para aquela célula saber que ela não está ali solta, ela não é uma célula simplesmente que se manifesta pela espontânea vontade de um líder. Não, ela está debaixo de uma visão e ela está dentro de uma organização que é forte, que é relevante, que é poderosa, que no caso é a nossa igreja. Amém? Então é muito importante que isso aconteça, que nesse dia da multiplicação, que na verdade festa, é uma festa que acontece nesse dia, que os supervisores e também, por que não os pastores, possam estar presentes para podermos celebrar esse dia tão importante. Outra informação importante, organize um jantar, ou talvez um almoço, dependendo da ocasião, mas organize um grande jantar de festa para poder celebrar a multiplicação. Por que jantar? Porque normalmente as nossas células acontecem à noite, normalmente, a não ser aquelas dos jovens, que acontecem de tarde, no sábado, mas normalmente, ou no começo da noite, mas normalmente as nossas células, elas são no período noturno, então cai bem
um jantar para podermos festejar e celebrar esse dia. Esse dia é uma célula mais do que especial, porque é o dia tão esperado, tão aguardado, tão orado para que ele chegasse, que é o dia da celebração da grande multiplicação que acontece dessa célula, depois de tanto investimento, depois de discipulado tão profundo, depois de ganhar pessoas, de cuidar bem delas. Então é muito importante que nós possamos celebrar. Celebrar é algo muito importante. O povo de Israel era um povo muito celebrativo. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o Antigo Testamento, ele está com essa característica predominante. Muitos dos momentos que Israel registra ali no Antigo Testamento são momentos de festa, de celebração. E essas festas e celebrações, elas aconteciam justamente em função das conquistas que Deus dava. Conquistas de território, conquista de crescimento, conquistas de geral, conquista da colheita, e assim vai. Inúmeras festas que eram festas do povo de Deus, festas do povo de Israel. E eu falo isso porque desde que povo de Deus é assim. É por isso que a gente é festeiro. É por isso que tudo termina em churrasco com a gente. A gente vai terminar o Tadel hoje, tem churrasco. É assim. Então, para tudo que é lado tem alguma festa. É incrível, né? Se você não sabe, comece a se relacionar com as pessoas que você vai ver. Vai ser convite para churrasco aqui, churrasco. E o mais interessante é que assim, leve o seu kit de churrasco. Então sempre está garantido churrasco. Não tem restrição, sempre vai ter churrasco. Porque a lógica operacional aqui de São Paulo é essa. Leva o seu kit de churrasco, né? E funciona muito bem. A gente às vezes tem que ficar tentando até administrar isso tudo, poder. Às vezes a Dai vai num, eu vou no outro, para poder dar tempo de poder ir em todos. Aí a gente combina assim, eu vou, e ela não vai, então eu tenho que comer por mim e por ela também. Exato, agora vocês entenderam, né? Exatamente. E agora que ela está grávida, então eu preciso de comer por 3, por mim, por ela e pelo bebê. Entendeu? Exatamente. Ai. É uma benção. Na verdade é muito bom celebrar. E eu creio, quero falar um pouquinho disso aí, que nós precisamos aprender a ser mais celebrativos ainda do que somos. Eu falo isso porque nós temos uma tendência carnal, ela é muito carnal, a nós focarmos sempre o que não dá certo. Nós temos uma tendência, isso não é minha, sua, é nossa. A nossa carne, ela tem uma tendência de maximizar o que está ruim e minimizar o que está bom. Então, depois de um certo tempo, você vai caminhando no Senhor, vai andando em vitória, a gente vai mudando isso. Mas é quase que comum. A pergunta é como você está, a resposta é um livro de quantas coisas deram errada, né? Até porque algumas pessoas nem perguntam como é que o outro está para não ter que ler o livro inteiro, né? Só ler o sumário, talvez a contracapa já é o suficiente. Por quê? Porque nós temos uma tendência de valorizar em demasia. Acontece centenas de coisas boas num dia, mas aí um evento que acontece naquele dia que não foi bom, aquele nos chama atenção, e aquele a gente murcha, aquele a gente deprime, aquele a gente entristece, a gente fica para baixo, e aí a gente vai formando um ambiente de tristeza, e a gente vai cravando quase, vai colocando quase com uma placa, isso não dá certo. Então, eu falo isso porque nós precisamos viver a palavra, e a palavra nos chama de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu fico, às vezes, fazendo assim um paralelo, né? O quanto que o brasileiro é festivo, né? O brasileiro é festivo demais. É extremamente festivo. O brasileiro gosta de celebrar qualquer coisa, né? Alguns lugares, algumas áreas do Brasil ainda mais. A gente até brinca, né, que no Nordeste, se cair uma tampinha de garrafa, já entra, né? Já é rápido o processo. Por quê? Porque está no sangue isso, né? Isso é nossa cultura. Nossa cultura é festiva, é festeira. A gente gosta de churrasco. A gente, quando era do mundo, gostava daquela, né? Você lambuzava com um monte de coisa que nem era tão boa assim. Porque a gente gosta disso. É uma questão cultural. Porém, tem outro aspecto cultural. Nós temos uma cultura assim que tem uma tendência a isso que eu acabei de falar antes, de valorizar o que está ruim. Então, nós vamos quase que olhando com desconfiança para o que está bom. A gente é um pouco desconfiado com o que está bom. É aquela coisa assim, como é que está a sua saúde? Está boa, mas não sei não, hein? Não é? Hoje a gente foi fazer um exame
Aí tinha uma senhora que encontrou outra. Eu fiquei só observando a cena, né? Só para consolidar o que eu estou mencionando, né? Ela perguntou, como é que você está? A resposta foi, tô indo. Aí a outra, em vez, eu achei que ia animar, né? Falei, eu também tô indo. Nossa. Meu Deus, eu ia quase perguntar para onde vocês vão? Para onde vocês estão indo? Porque eu não quero ir para esse lugar não, porque parece um lugar triste. Tô indo, a resposta é eu também tô indo e a cara de depressivo. Então tá muito ruim, esse lugar é ruim. Eu não quero ir para lá. É uma coisa de louco. Não sei se isso é só no consultório. Eu acho que é no geral, assim. Não sei se você que convive aí no dia a dia é meio padrão. Então, de um modo geral, já percebeu que é quase uma agulha no palheiro, uma pessoa extremamente otimista? É uma agulha no palheiro. Quando você acha uma, você quer grudar nela. Você fala, nossa, como você é legal. Eu gosto tanto de estar com você. Ai, você tem uma aura, você tem um brilho, você tem uma luz, você tem... Aí tem tantas avaliações para uma pessoa que é otimista. Só otimista. Não precisa nem ser crente, é otimista. Pronto. É incrível. É um poder de atração, porque está raro ser otimista. Está raro. O normal é estar depressivo. Né? Dizem que é o século da depressão. A doença mais comum do século é depressão. Está mais em evidência que câncer, que AIDS, qualquer outra doença que você possa falar como algo grande. Depressão é a típica doença do nosso tempo. Como é que nós quebramos isso? Aprendendo a celebrar. Aprendendo a nos alegrar com aquilo que é digno de alegria. Você concorda comigo ou estou falando bobagem muito grande? Você está olhando pensando assim, será que está certo isso? Eu acredito. A gente tem que aprender a celebrar. Uma pessoa aceitou Jesus. Está entendendo? Uma pessoa nova na célula. Porque assim, ó, quando ninguém vem, está ruim a célula, pastor. Acho que a gente tem que fechar. Ai, está ruim a fé. Ai, que chato, é um marasmo. Que célula chata, é sempre a mesma coisa. Já sei tudo o que acontece. Ai, por que é a palavra do culto? Ai, esses louvor, que chato. Ai, o anfitrião é chato. Ai, o líder é chato. É tudo chato. Ai, que célula. Ai. Aí vai uma pessoa nova. Aí foi uma pessoa nova. Foi uma pessoa nova. Assim, tipo assim, nessa quarta-feira foi uma pessoa nova. Ou seja, nós falamos de forma muito ruim pelo que não dá certo. Mas quando começa a dar certo, nós nos empolgamos com a mesma intensidade com o que falamos mal. Você está entendendo o que eu estou mencionando? E nós não deveríamos apenas equilibrar essa balança, nós deveríamos superar essa aqui. Nós deveríamos ter um olhar de fé que faz com que aquilo que está ruim, nós temos um olhar positivo a respeito de uma mudança e transformação que vai acontecer. E aquilo que está bom, nós festejamos, pulamos, fazemos um espirival, para não falar carnaval, né? Fazemos uma festa do espírito. Sim. Exatamente. É uma típica tendência brasileira. Eu falo isso porque somos brasileiros e entendemos bem nossa cultura. Nós temos uma dificuldade de se alegrar com os que se alegram. E nós comumente até choramos, porque não é um clima já mais fácil, né, de chorar com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram é um pouco desafiador para nós. Por isso que eu falo isso. Nós precisamos aprender a celebrar mais. Precisamos aprender a nos alegrar mais com as conquistas que temos. E eu estou falando isso em função do contexto da célula. Amém? Então, quando pessoas novas, que nós tanto oramos para que elas possam ir na célula, elas vão, ela precisa ter a melhor e mais maravilhosa impressão. É possível isso, pastor? Claro que é possível, querido. Por quê, pastor? Porque vocês são a bênção. Você tem certeza disso, pastor? Eu tenho, querido. Vocês tiveram a vida completamente transformada por Cristo. O final da história já está garantido. Qual que é o final da história? Vocês têm vida eterna em Cristo Jesus. Significa que quando vocês morrerem, não vai ser agora, mas quando vocês morrerem, vocês vão passar a eternidade com Deus, num lugar onde não tem sofrimento, não tem enfermidades, não tem nada de ruim. Só isso já era para dar motivo de muita alegria no nosso coração. Passaremos por dificuldades nessa vida? Passaremos. Mas o final dela já está garantido. E o final está lá em Apocalipse, e eu estou lá naquele final. Quando você lê a Bíblia e fala que lá tem uma multidão vestida de branco diante do Cordeiro, eu estou lá. Meu nome Wesley está lá. O seu nome também está lá. Então isso é maravilhoso demais.
Isso já nos deveria fazer ser o povo mais feliz da terra. Já deveria. Agora, quando a gente fala de célula, que é um instrumento de Deus para a salvação de um bairro, de uma cidade, isso deveria nos entusiasmar muito, muito, muito. Eu falo isso porque, assim, no dia a dia, você é um consumidor, Estamos num contexto de mercado, ok? Então, o mercado, eu não falo mercado, supermercado, de vender comida, estou falando mercado de uma maneira ampla. Quando você vai fazer qualquer decisão que envolva comprar algo, ou pagar algo, ou uma prestadora de serviço, eu tenho absoluta certeza que um dos aspectos que determina a sua escolha não é simplesmente e unicamente o preço. Claro que isso vale, principalmente nos dias atuais, mas não é o único. Eu tenho certeza que você, assim como eu, até já pagou um pouco mais na comparação com o outro que era barato, mas você pagou e você foi atendido, prestaram um serviço para você, por causa da maneira como lidaram com você. Já teve essa experiência? Você já voltou no lugar onde você foi bem atendido? E você voltou lá não porque você estava tão determinado a fazer o pagamento porque o preço era barato. Não, mas é porque o atendimento te cativou. Quem aqui vai no médico? Quem aqui tem plano de saúde, que não seja o SUS? Que você não pode escolher, o médico vai ser o que está ali no plantão. Tem aqui alguém que tem plano de saúde? Tem. Você escolhe o seu médico, sim ou não? Escolhe o seu médico. Né? E por que você vai nesse médico e não vai em outro? Tem centenas. Não tem? Centenas. Naquela especialidade o plano não cobre, tem 30, 40 em Indaiatuba, você vai nesse. Por quê? Porque ele conseguiu, de algum modo, impactar você, fez com que você se sentisse bem o suficiente para poder voltar. É isso. É assim. É assim a vida. É assim também a célula. Então, eu fico imaginando, se a gente tem a real noção do quanto o plano de Deus para a salvação daquela vida depende desse dia em especial, que ela vai na célula, eu tenho certeza que a nossa atuação, nosso comportamento, eu acredito que pode ser diferente. Como assim diferente, pastor? Pode ser melhor. Pode ser melhor. A nossa recepção, nossa alegria, nossa demonstração de amor pode ser ainda melhor. Outro ponto importante, convide seus supervisores e pastores para a festa de multiplicação, já falei sobre isso, não vou falar de novo. Depois é só monitorar o crescimento da nova célula e tudo se inicia novamente com muita alegria e mais uma porta aberta para poder anunciar o amor de Jesus. Glória a Deus. Fechamos então esse ponto. Pode passar o próximo slide, Adriano. Fechamos aquela grande ministração que temos rateado ela, temos dividido ela em várias ministrações, que é o código genético de uma célula na visão do MDA. Vamos falar agora de funções de uma célula. Funções de uma célula, são 5 principais funções que uma célula tem. A primeira delas, nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos começar primeiro relembrando o que é a célula. Faz tempo que a gente falou o que é célula, então a gente pode talvez ter esquecido essa definição de uma célula em nosso meio. Na nossa igreja Fonte Vida, essa aqui é a definição de uma célula. Então, só para relembrar, para efeito de compreensão, de memorização, de entendimento, o que é uma célula? Vamos falar junto isso? Só para a gente poder ter um momento que a gente falou, para ficar isso mais seguro em nossa mente. Vamos lá, fale comigo. Uma célula é um grupo constituído de 3 a 12 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. Isso aqui é uma definição de uma célula, ok? Essa é uma definição de uma célula em nosso meio. Esses números aqui de 3 a 12 são os nossos números. Existem algumas igrejas que trabalham com um número maior para começar uma célula e até mesmo um número maior para multiplicar uma célula. A Igreja da Paz, no livro, vai ter lá 6 a 15. Nós temos 3 a 12. Entendemos que uma célula pode vir à existência com 3 pessoas. É o mínimo necessário para que nós possamos chamar de célula. Senão vai ser um discipulado. 2 pessoas não pode ser uma célula. Nós temos uma outra nomenclatura para isso. E 12 porque nós temos essa ideia como sendo um limite. Obviamente tem algumas casas que em função do seu tamanho,
essa multiplicação pode ser um pouco antes até. Algumas casas, 12 pessoas já é um número assim que já está estourando. E tendo em vista que já aconteceu todos os pontos que nós falamos nas ministrações passadas, que está garantido o código genético dessa nova célula, a multiplicação precisa acontecer o mais rápido possível. Lembre-se desse número 12 aqui, tá? Eu sei que tem algumas células que estão trabalhando aqui quase congregação, né? Vocês estão pensando em até abrir uma congregação, Igreja Fonte Vida, bairro Vila Almeida. Pastor Davi. Aleluia. Na verdade, pastora Viviane, né? Não. Aleluia. Vamos avançar então, por favor, Adriano. As células têm muitas funções. Na visão do MDA, muitas funções são observadas e reconhecidas, mas na prática operacional do dia a dia, destacamos 5 delas, as quais julgamos extremamente essenciais e que englobam todas as demais. As 5 funções são a maneira pela qual podemos medir a temperatura e a atmosfera espiritual e social da célula, e assim garantir que ela cumpra o seu papel no corpo de Cristo. Ou seja, é o nosso termômetro. Nós colocamos um termômetro numa célula e percebemos se tem essas 5 funções, e com isso sabemos tudo. Sabemos a temperatura, a atmosfera, se ela está cumprindo o seu papel, como que de fato ela está vivenciando o reino de Deus. Então vamos lá, pode passar por favor. Primeira função, evangelismo e integração. Então, uma das funções da célula é evangelismo e integração. Vamos explicar a respeito desses 2 temas, ok? Quem está cheio de Jesus vai automaticamente atrair outras pessoas para si mesmo, para a célula, para a igreja e para o Senhor Jesus. É um catalisador. Uma pessoa que está cheia de Jesus, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, um homem ou mulher de Deus que foi transformado pela glória do Senhor, que experimentou de fato na sua vida uma transformação, uma real e genuína conversão, essa pessoa, ela é um testemunho vivo por onde passa. E ela tem um poder de atrair outras pessoas. E como nós vivemos dias, como eu disse, de depressão, tristeza, pessoas frustradas, pessoas que muitas já não sonham mais nada, pessoas que romperam suas utopias, já não acreditam em muita coisa. De um modo geral, o ser humano hoje ele está absolutamente carente. Ele sempre foi, mas hoje ainda mais. Onde a Bíblia fala que o ser humano está carente da glória de Deus, está 100% certo isso. E podemos dizer assim, com todas as letras, que todo ser humano carrega um vazio existencial. É como se fosse um buraco no seu coração, que só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que só aquilo que é eterno pode preencher essa necessidade que está no coração do homem. O ser humano carrega essa eternidade. Por isso que aquilo que é eterno chama a atenção do ser humano. É por isso que, de um modo geral, o ser humano é religioso. Porque ele espera, de algum modo, obter respostas que possam dar a ele esperança de que a vida não pode se resumir em nascer, crescer, procriar e morrer. Então o ser humano, de um certo modo, ele busca respostas em relação a por que ele existe, para que ele existe, para onde ele vai depois que morre, e por isso ele se torna, de certo modo, religioso. Obviamente, nós não acreditamos que as religiões em si têm as respostas para essas perguntas, porque a verdade se encontra na pessoa de Jesus. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso que falou Jesus. Nós cremos que Jesus é verdade, mas para que a gente possa entender, o ser humano precisa de Jesus. E ele vai encontrar Jesus através de homens e mulheres cheios de Jesus. Cheios de Jesus. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Isso é o que tem acontecido no nosso meio. E eu fico muito feliz por isso. O seu Tarcísio, por exemplo, está trabalhando ali perto da escola do meu filho. Volta e meia de manhã a gente dá um oizinho. Ele trabalha lá. O que acontece? Naturalmente, ele é um homem cheio de Jesus, vai manifestar isso no trabalho. Então agora tem vindo frequentemente no nosso culto uma colega de trabalho dele. Essa colega de trabalho agora está
na célula dele. Por quê? Porque ela foi atraída. Ela foi atraída por algo que tem na vida do seu Tarcísio. Dando um exemplo, né? Poderia citar tantas outras pessoas aqui. Apenas um exemplo para que nós possamos entender. O poder que há no nosso relacionamento com Deus, de poder atrair pessoas. E uma vez que as pessoas são atraídas, elas vão buscar uma resposta. E nós temos a resposta. E a Bíblia fala que nós devemos estar sempre prontos a dar a razão da nossa fé. Precisamos estar sempre prontos a poder evangelizar. Então a célula, ela precisa cumprir essa função. Se não existe evangelismo na célula, se não existe espaço para conversão, se não existe espaço para transformação e mudança de vida, essa célula não está cumprindo com uma função poderosa, fundamental, que é ganhar pessoas para Jesus. Agora, uma vez que a pessoa entregou a vida para Jesus, ela tem que ser cuidada e integrada na vida da igreja local. E não existe melhor lugar para poder cuidar bem de uma pessoa, senão dentro do contexto da célula. Por quê? Porque os nossos vínculos de discipulado, eles acontecem e se mantêm por causa da célula. É na célula que você vai achar e ganhar o seu discipulador. É na célula que você vai ser cuidado. Frequentemente, semanalmente. Não ficando apenas dependente do culto de celebração. Mas você já vai ter um nível maior de cuidado por congregar numa célula. Ainda mais se você, e aqui a grande maioria já for discipulado por alguém. Então você vai ter a oportunidade de ter um cuidado VIP. Você pode alegar isso. Você está na igreja VIP. Mas não entendi, pastor. É porque VIP é Very Important Person. Ou seja, pessoa muito importante. Por que nós entendemos que é uma pessoa muito importante? Porque ela tem um tratamento diferenciado. Ela tem um tratamento que envolve ela ser especial. Ela tem nome, história, características. Ela é vista de um modo singular. Na nossa igreja nós estamos assim. Nós não somos uma igreja rodoviária, nós não somos uma igreja meramente de multidão. Aqui na igreja nós podemos ganhar uma grande multidão, mas nós temos uma estratégia de cuidar individualmente de cada um. Então o Davi tem um discipulador, a Jo tem uma discipuladora, o Tarcísio tem um discipulador, a Joana tem uma discipuladora. Ou seja, eu sei o nome do Davi, eu sei o nome da Jo e também da Joana, porque nós sabemos que as pessoas estão debaixo de cuidado. Falei de alguns, posso falar de qualquer pessoa aqui no nosso meio, por quê? Porque nós temos um cuidado que vai além do culto de celebração, em que o pastor aqui prega, ou da célula que dá para participar, mas sem se envolver. No discipulado não. No discipulado é cara a cara, face to face, rosto a rosto, e aí então você pode abrir o seu coração para poder ser curado, tratado, ministrado pelo Senhor. Algumas pessoas tomam uma decisão inicial por Jesus e depois não vão mais à igreja. Por quê? Por quê? Por que algumas pessoas, elas tomam a decisão por Cristo e depois não vão mais à igreja? Por quê? A resposta a essa pergunta é porque elas não se sentem ambientadas. Elas se sentem, numa linguagem mais comum, um peixe fora d'água. Elas não conseguem se sentir importantes. Elas não conseguem entrar naquele grupo. Elas não conseguem se visualizar e terem tranquilidade, alegria, por fazer parte daquele lugar. Então, nesse sentido, a célula, ela é o nosso grande instrumento de integração. E a célula é a nossa ponte de integração para esse lugar aqui, ó. Nossa expectativa é que nós conseguíssemos fazer com que as pessoas sempre passassem pela célula para depois chegar aqui. Obviamente que a gente não vai colocar a placa ali dizendo assim, ó, passe pela célula antes de poder chegar aqui na igreja. Claro que não. Todos são bem-vindos e pode acontecer salvação aqui. Mas nós temos um grande desafio quando alguém aparece aqui. E aparece aqui sem nunca ter ido a uma célula. Porque ela aparece na igreja e pode dar a impressão de que é uma igreja como qualquer outra, onde não tem um tratamento VIP. E se nós não formos bons o suficiente para poder consolidar essa pessoa que aceitou a Jesus, e se nós não conseguirmos de algum modo fazer com que esse peixe não sinta um peixe fora d'água, nós vamos ter mais uma pessoa que um dia vai poder dizer que já passou por uma igreja evangélica, que já foi na frente, chorou e entregou a vida para Jesus, mas nunca mais voltou. E aí tem uma galera aí fora com essas características. Nós não queremos isso. Nós não queremos gerar filhos e abandoná-los. Nós não queremos isso. Por isso, nosso modo seguro de fato, gerar
como um obstetra, de fazer nascer uma criança e dar os cuidados necessários, é fazer essa conexão entre obstetrícia e pediatria. E essa conexão entre obstetrícia e pediatria, nós entendemos que ela melhor acontece no contexto da célula. Ok? Então a célula é o melhor ambiente para que a pessoa possa deixar de sentir um peixe fora d'água. Assim a pessoa não sentirá um peixe fora d'água, e sim como uma parte integral da igreja. Pode passar o próximo, por favor? Como a amizade pode fazer a diferença? Como que a amizade pode fazer a diferença nesse evangelismo que nós estamos mencionando? Alguns aspectos importantes. A amizade, ela quebra preconceitos e resistências. A amizade, ela quebra. E como a amizade, ela precisa de um ambiente propício para que as pessoas possam desenvolver, a célula permite isso. O culto de celebração, vocês devem ter percebido que tem pessoas que elas chegam uns 2 minutinhos depois que começa, e elas saem uns 3 minutinhos antes que acabe. Você já conhece pessoas assim? Tem pessoas que têm ogerizes, elas têm da gastura nelas, delas pensarem em ter um relacionamento maior que esse. Por isso, nosso grande desafio é incluir elas para o contexto da célula, onde elas podem receber uma expressão mais clara, uma demonstração mais clara do quão especial, valiosa elas são. Então esse é o nosso grande desafio, porque nós de fato compreendemos que a célula, ela está configurada de um jeito que é muito melhor as pessoas se sentirem amigas umas das outras. As pessoas sabem nome, sabem o WhatsApp da outra. É normal, a pessoa vai, já entra no grupo da célula, não é assim? Seja lá, alguém fala, inclui fulano no grupo da célula. Aí vai lá o administrador e coloca rapidinho, Oi. Seja bem-vindo, bem-vindo. E é sempre assim, né? Aí a pessoa tem que responder 30 vezes, obrigado. Né? Aí para um pouco, daqui a pouco um que sujou agora, oi, seja bem-vindo. Aí ele volta, obrigado. Passou 3 capítulos da novela e continuou, seja bem-vindo. Por quê? É muito bom isso. A pessoa está se fazendo, muitas delas não têm um grupo, assim, nesse sentido. Tem os grupos de piadas, os grupos de pornografia, tem os grupos de 1000 coisas, isso tem. Mas um grupo de pessoas que a amam, pessoas que estão interessadas em abençoá-la, muitas pessoas não têm. Então, muitas receberão esse amor, esse cuidado, não apenas por WhatsApp, é claro, mas elas terão uma expressão clara de quão importantes e valiosas elas são por meio do contexto da célula. Então é muito importante entendermos que a amizade, ela quebra preconceitos, resistências. De forma natural, nós poderíamos ter muitos preconceitos, muitas resistências. Se eu falar para você, ladrão, você tem uma imagem. Prostituta, você tem uma imagem. Drag queen, você tem uma imagem. Transsexual, você tem uma imagem. Pedófilo, você tem uma imagem. Mas um dia, esse povo todo está na sua célula. Aí tem um nome, tem uma história, tem um rosto. Essa pessoa chora, essa pessoa ri. Essa pessoa tem uma história para contar. E o que acontece? Preconceitos, resistências caem. Porque agora você começa a visualizar, não, ladrão, homossexual, miserável. Não, você começa a olhar para uma pessoa que carece da glória de Deus. Que precisa do amor de Deus, e você sabe que você é um instrumento de Deus para poder essa vida ser tocada pelo poder de Deus e mudar como a nossa mudou também. Então, a amizade, ela é poderosa. A amizade derruba as mais diversas barreiras. A amizade aproxima as pessoas, encurtando as diferenças. Diferenças das mais diferentes diferenças. Para ser bem redundante. As mais diferenças. Por quê? É uma coisa interessante que acontece em célula, eu acho muito legal isso. Normalmente, a gente acaba na sociedade, a gente acaba se aglutinando as pessoas que são do mesmo nível social, que moram bem próximos do nosso contexto. A célula dá uma santa bagunçada nisso. Na célula você vai ver gente negra conversando com gente branca. Eu já tive experiências fantásticas de estar do lado de pessoas que eles falam assim, há um tempo atrás aconteceu, eles falaram assim, uma pessoa negra falou assim, rapaz, eu sou o único negro aqui, só tem alemão aqui. Eu falei, é desse jeito. E o contrário também é legal. De vez em quando tem um alemão assim, no contexto de pessoas bem morenas, negras. Coisas que não aconteceriam tão comumente. Entende o que eu estou falando, sim ou não? Dá para entender, né? Não estou falando
Não estou fazendo mérito de nada, não me entenda mal. Estou falando porque isso é igreja de Jesus. No contexto da célula, é muito legal. Às vezes você tem aqui uma pessoa que tem uma formação MBA, sabe, 3 línguas, trabalha numa multinacional. Do lado dela, tem um irmão, um mano, falando de como tem sido a sua vida em Cristo. Acabou de vir num contexto bem diferente. O testemunho desse aqui, ele fala do vazio que ele sentia. O testemunho desse aqui, ele fala da pedra do crack. Olha que testemunho diferente. Esse aqui, ele fala que tinha problemas no seu relacionamento conjugal. Esse aqui, ele fala, eu cagava a pau, arrebentava, dava na cara da minha esposa. Ó, assim. Aí você fica, hã? Mas mesmo contexto de célula. Coisa linda de se ver. Quem que faz isso? Jesus faz isso. Jesus faz isso. Isso é célula. É possível, claro, que temos células que têm um pouco mais de uma realidade parecida. Acontece. Mas eventualmente é uma quebra de resistências, de barreiras, muito comum, de gente diferente. E o mais lindo disso tudo é que, com o passar dos dias, essa célula vai criando um relacionamento de amizade entre as pessoas. Elas vão repartindo a vida uma com a outra. E aí o reino de Deus se manifesta. E o reino de Deus cresce, na medida que esses relacionamentos de amizade também crescem. A amizade leva ao conhecimento de Cristo, obviamente, porque um ministra sobre a vida do outro. A amizade é o caminho que Deus usa para poder atrair homens e mulheres para a salvação em Jesus. Precisamos ganhar as pessoas primeiro para nós, depois nós a ganhamos para Cristo. Isso aqui é um princípio evangelístico. Antes de você ganhar qualquer pessoa para Jesus, você precisa ganhar primeiro para você. É um segredo. É o segredo dos segredos. Por quê? Porque nós não conduzimos inimigos a Cristo. Na verdade, nós conduzimos amigos a Cristo. E até aqueles que de algum modo têm alguma inimizade, o nosso coração transforma esses inimigos em amigos, porque esses amigos vão ser transformados em irmãos em Cristo. Esses irmãos em Cristo vão ser transformados em discípulos, e esses discípulos vão ser transformados em líderes. Isso é uma coisa maravilhosa. É algo sobrenatural. Aqui na igreja tem um testemunho muito legal, de gente que já tentou matar um ao outro. É lindo de ver esse negócio. Gente que perseguia, gente que mandou matar, depois se arrependeu. Gente que ia mandar matar e o cara que foi matar morreu antes. Coisa assim, coisa simples assim. Coisa assim, desse jeito. Treta por coisa de adolescente, por mulher, por um monte de coisa. De inimigos viraram amigos, de amigos viraram irmãos em Cristo. De irmãos em Cristo, por vezes, viram discípulo. De discípulo, poderosos líderes. Quem que faz isso? É Jesus. Como que fez isso? Por meio de uma igreja que ama. Por meio de uma igreja que demonstra esse amor por meio do discipulado, por meio das células. Então, esse princípio aqui é fundamental. É fundamental. Primeiro a gente ganha para nós. Depois a gente ganha para Cristo. Se você quer ganhar alguém para Cristo, se você tem esse desejo, saiba que você vai precisar aprender no Senhor como ganhar primeiro para você. Nós vamos falar muito disso a semana que vem. Nós encerramos agora o nosso horário. Semana que vem nós vamos entrar nesse ponto aqui de ganhar as pessoas através da amizade. Mas é importante que você já entenda, já é uma sinopse do filme da semana que vem, do que você vai ter aqui, que é justamente valorizar as amizades. Muito importante. Você precisa entender ainda mais a respeito, eu também preciso entender ainda mais a respeito disso, de como que nós podemos fazer para atrair as pessoas para nós. Como que nós podemos impactá-las, como que nós podemos influenciá-las, como que nós podemos marcar a vida das pessoas de tal modo que elas cheguem e falem, eu quero esse Jesus, ou o que eu preciso fazer para poder ter esse Jesus que você está falando para mim. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos encerrar essa ministração, essa noite. Quero agradecer, foi rápido hoje, olha. Chegou agora, então já está acabando, né, Tony? Acabou de chegar, já está acabando. É só pitadinha de sal que a gente coloca na língua, para dar aquela sede, sabe? Dar aquela sedezinha. Semana que vem tem mais, Tony. Camila também.
Glória a Deus pela vida de vocês, que bom que vocês estão aqui, viu? É um presente, uma bênção de Deus poder tê-los aqui conosco. Você tem uma informação importante a dar, meu amor? Mais um filho? Vai aparecer trigêmeos agora na tela ali, alguma coisa assim? Vai demorar. Não, a menina Altamiro e Cristina. Ok, Altamiro e Cristina, é isso? Altamiro e Cristina, essa informação, quem que passou? Ah, sim. Amém. Aleluia, vamos orar para Altamiro e Cristina em função de informação em relação a câncer. Então vamos orar. Hoje mesmo temos um testemunho fantástico aqui de Deus poderoso fazendo milagres em nosso meio. Então vamos orar também por Altamiro e Cristina. Amém? Glória a Deus. Mais algum outro pedido importante que vocês têm? Emprego. Vamos orar por emprego. Verdade, verdade. Algumas mãos se levantaram. Opa, meu Deus! 1, 2, quem dá mais? 3, 4, 5. 5. Então eu também, né, pastora? Algumas mãos se levantam também. Já que vai orar por isso, então eu também quero. Glória a Deus. Altamiro e Cristina. Amém. Vamos orar então, queridos. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Nós louvamos ao Senhor por essa noite ser tão especial, através desse ensinamento que nós estamos recebendo. Nós estamos empolgados em Ti, Pai. Nós queremos aprender cada vez mais a como conquistar o coração das pessoas. E nós temos descoberto que para isso nós precisamos nos encher do Senhor. E nós queremos clamar que o Senhor venha nos encher com a Tua glória, com o Teu poder. Venha nos envolver cada vez mais com o Teu amor, ao ponto dele encher nossa vida e transbordar para a vida das pessoas à nossa volta. Nós queremos ganhar muitas pessoas para Ti e queremos cuidar bem dessas pessoas. Por isso nos ajude, nos capacite, que nós possamos ser uma igreja que cada vez melhor cuida e melhor ama as pessoas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar cada uma das nossas células que vão acontecer a partir de amanhã, que sejam células poderosas, que sejam células, Senhor Deus, aonde o Senhor possa manifestar a Tua glória, operar milagres, salvação, Pai, libertações, curas extraordinárias, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos pelos resultados que nós temos tido do nosso clamor aqui a cada terça-feira. Te agradecemos pela cura na vida do Edmilson, Pai, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor por tamanho sinal do Teu poder na vida dele. E profetizamos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai levantá-lo como um grande líder em nosso meio. Ele, Senhor Deus, e a Águida, Pai, serão poderosas ferramentas do Senhor em nosso meio, Pai, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus nós clamamos para isso, Pai. E nós também oramos, Pai, no nome de Jesus, por esses dois amados, Cristina e Altamiro. Clamamos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, curá-los. Pai, nós cremos no Teu poder e entendemos, de acordo com a Tua palavra, que Jesus na cruz levou toda a enfermidade cativa. E diante dessa palavra, nós queremos declarar como igreja cura sobre a vida do Altamiro, cura sobre a vida da Cristina, em nome de Jesus, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. E também oramos, Pai, para que o Senhor venha fazer um santo mover em nosso meio. Pai, temos várias pessoas precisando de um emprego em nosso meio. Pessoas, Senhor Deus, que estão necessitadas de um milagre, uma porta que se abra e que seja não apenas qualquer porta de emprego, mas que seja a Tua porta, Pai. Que seja aquela que o Senhor abre para a vida de cada um deles. Por isso, Pai, eu oro como pastor e como autoridade nesse lugar. Eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor Deus, surpreendê-los, Pai, com o Teu poder, que possa ser algo melhor do que eles imaginaram, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa ter, Senhor, conceder um emprego digno, Pai, um emprego, Senhor Deus, louvável, e que no nome de Jesus, cada um dos nossos amados irmãos e irmãs, membros aqui da igreja, possa estar empregado, possa, Senhor Deus, desfrutar da Tua bondade, da Tua provisão, da Tua fidelidade, no nome de Jesus. Pai, eu clamo e oro pela prosperidade do Teu povo, Pai. Prospera o Teu povo, Pai, no nome de Jesus, e dê, Senhor Deus, a cada um de nós coração ainda mais generoso, para que o Teu reino cresça, para que a Tua glória se manifeste em Indaiatuba, Pai,
no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, queridos. Ótima semana para vocês. Abençoadas células e discipulado. Mais algum aviso, mano? Ah, sim. Meu querido e amado irmão, forte